Meu Paraná. Bom dia! Lá se vão 180 anos desde a chegada dos primeiros alemães ao Paraná. Primeiro em Rio Negro, hoje por várias regiões do estado. Trouxeram inovações para a agricultura, para a arquitetura, além de outras contribuições. A imigração alemã é o tema do Meu Paraná de hoje. A música é do alemão Johann Sebastian Bach, sob a regência do maestro também alemão Hans Peter Frank. 180 anos depois da chegada dos primeiros imigrantes alemães ao Paraná. E o concerto da Camerata Antiqua de Curitiba, no Clube Concórdia, nos serviu de inspiração para começar a contar essa história. A promessa de terras férteis, uma vida mais tranquila, longe de guerras e perseguições, motivaram os imigrantes a se aventurar em solo brasileiro, em especial na região sul do país. Muitos sequer tinham ideia do que iriam encontrar por aqui. Eles não vieram em grandes grupos, como fizeram os portugueses e os italianos. Aqui no Paraná, as famílias alemãs foram chegando aos poucos e deixaram marcas que podem ser vistas até hoje, como essa fachada erguida aqui no Bosque Alemão, em Curitiba. É uma réplica de uma casa construída em 1870 por imigrantes. O pinhão paranaense começou a ganhar tons de preto, vermelho e amarelo em 1829, quando 20 famílias alemãs desembarcaram no porto de Paranaguá. De lá seguiram para Rio Negro, na região sudeste do estado. Surgiu assim a primeira colônia germânica no Paraná. Tempos depois, Curitiba, capital da então província, passa a receber parte dos imigrantes instalados em Rio Negro e também vindos de Santa Catarina. O pai de Hans Garber chegou a Curitiba em 1901, logo arrumou emprego e mais tarde montou o próprio negócio. Veio realmente com um instinto de trabalhar e progredir como progrediu. Vieram sem estrutura quase nenhuma, né? E conseguiram vencer. Industrial não existe nessa época. Tá? São artesãos que se tornam industriais, como o próprio Ferreiro Miller. A fachada do Shopping Miller é um dos símbolos da trajetória alemã em terras curitibanas. Aqui funcionava a indústria de ferragens do alemão Miguel Miller, a primeira fundição e oficina de carroças, então novidade no Paraná. Tem um ditado assim: quando dois alemães se reúnem, logo logo surgem 3 clubes. A frase não foi criada à toa, não. Uma forte característica do povo germânico é formar associações e clubes. Parece que está no sangue. Eles gostam de viver em grupos, comunidades, colônias. Depois que se fixaram em Curitiba, mais de 50 instituições foram criadas. O Clube Concórdia foi um dos primeiros do Paraná, fundado em 1869. Uma era dedicada ao canto, a outra associação era dedicada à ginástica, como a Sociedade Duque de Caxias. Tinha a associação de ajudas, né, de beneficência. A própria paróquia luterana é fundada como uma associação. Muitos fecharam, mas alguns continuam funcionando. Gesangverein significa grupo de cantores e foi esse o primeiro nome do Clube Concórdia. Com o objetivo de congregar as pessoas socialmente e também culturalmente, para conservarem um pouco da cultura que eles tinham trazido ou que os pais deles haviam trazido da Europa. Projetado para uma acústica próxima da perfeição, o palco foi por um bom tempo o principal do Paraná. Nessa época, a prosperidade sorria para boa parte dos imigrantes, até que chegou um tempo de ameaça. Era o Estado Novo de Getúlio Vargas. A ordem no Brasil era nacionalizar.
era proibido falar alemão. As casas de alemães foram visitadas pelo organismo policial da época. Muita coisa também foi ou destruída ou recolhida. O clube foi invadido, muita coisa foi estragada do clube. Passado esse período, o clube foi restaurado e voltou a ser ponto de encontro de várias gerações. Hoje está todo mundo legal. E tem as novas gerações nem sabem o que vocês passaram, né? Não sabem, só pela história, né? Só pela história. No próximo bloco, a família que escolheu o Brasil depois de ser perseguida pelo regime comunista. E o homem que sofreu as dores da guerra, mas encontrou em Curitiba a oportunidade para viver feliz. O Brasil abriu as portas para os imigrantes alemães que fugiram das guerras ou da Revolução Comunista. Muitos encontraram abrigo aqui no Paraná, como Hans Braun e Cornélio Jantzen, que vamos conhecer agora. Depois da independência do Brasil em 1822, Dom Pedro I decidiu habitar a região sul para evitar invasões. Foi assim que as portas se abriram para os primeiros grupos de alemães. Mas só entre os anos de 1850 e 1930, os imigrantes chegaram ao Brasil em número significativo. Nestes 80 anos, 100 mil estrangeiros vieram para o Paraná. Destes, 15 mil eram alemães. Uma grande parte da história da imigração alemã no Paraná está registrada nos livros. É só pesquisar para ficar sabendo. Mas existem histórias impressionantes que muita gente não conhece e que podem ser perdidas, já que não estão nas bibliotecas, e sim na memória de quem viveu naquele tempo. Cornélio Jantzen vai completar 90 anos e lembra de quando ele e a família moravam na Rússia, numa colônia menonita alemã. Era uma vida tranquila em mansões que terminou com a Revolução Comunista, época em que milhares de pessoas deixaram tudo para trás para fugir das perseguições políticas e religiosas. Tinha um fazendeiro que tinha de tudo. Ele sai só com roupa no corpo. Muitos não conseguiram fugir. Dos homens dessa foto, tirada em 1925, apenas 3 escaparam. Famílias inteiras morreram. Gente que não teve a mesma sorte do pai de Cornélio. Ele conta que o pai fugiu escondido no meio de uma carga de capim. Foram 3 anos de fuga sozinho. Enquanto isso, Cornélio Jantzen, a mãe grávida e os 6 irmãos tentavam ir para a Alemanha. Temos que fugir, mas como é que vamos fazer? Das 16 mil pessoas que tentavam passar pelo chamado Portal da Liberdade, apenas 5 mil foram autorizadas. Essa notícia veio mais ou menos meia-noite. Você tem que sair daqui, uns 3 horas vai sair o trem. Você tem que embarcar depressa. A família Jantzen foi a última da lista. Quase que não foi. Isso foi sorte. Na Alemanha, embarcaram no navio com mais 300 pessoas para a América do Sul. Podia escolher. Você quer ir para o Paraguai ou quer ir para o Brasil. Na região onde chegaram, em Santa Catarina, o choque. Não havia cidade, apenas floresta. A família Jantzen só reencontrou o pai 3 anos mais tarde em Curitiba. Trouxe algumas máquinas, um pouquinho de dinheiro, fizeram uma casa, bonitinho já. Daí começou a vida lá, né? Não tem proteção. Hans Braun é de outra geração de imigrantes, um alemão simpático que escolheu Curitiba para viver depois dos combates da Segunda Guerra. Quando nós éramos fugitivos da Rússia, como alemães, paramos na Alemanha e eu completei 16 anos lá e daí foi convocado para o exército. E no dia de Natal, no dia 25 de dezembro de 1944, eu fui ferido em Budapeste, na capital da Hungria. Não, isso não esqueço,
Por cada marca, por cada perna que ele está com 5,5 centímetros a menos no comprimento da outra, e por cada 3 anos e meio que passei no hospital. E isso depois passou esse período difícil por lá ou continuou até você fugir? Não, continua difícil. Por isso que nós saímos da Alemanha, que naqueles tempos a Alemanha ficou tão pequena que a maior parte do território alemão era ocupado pelos russos. E na parte ocidental, onde eu me encontrava, não tinha condições nem de trabalho, nem de estudo, nem de permanência. O primeiro destino foi o Paraguai. De lá, a Argentina, até que ouviu falar do Brasil. Não vai para o Brasil que não vai ter nem sapato para ir para o trabalho. E aí, como é que foi? Aí eu esqueci mesmo. Curitiba tinha 325 mil habitantes quando ele chegou e foi morar no bairro da Vila Guaíra. Ali casou com uma filha de imigrantes alemães e encontrou chances para crescer na vida. Bom, na Rússia, nós como imigrantes indesejados, sempre foi tratado de alemão maldito. E aqui no Brasil, quando alguém perguntava, de onde é que você vem? Ah, eu sou alemão. Oba, alemão! Serviço nunca me faltou, pude trabalhar desde o primeiro dia. Foi mecânico, foi instalador, foi construtor, foi, enfim, até me fixar no ramo madeireiro. Em 63 abrimos nosso próprio negócio. Antes disso ainda foi motorista de caminhão, no transporte pesado. E vim para cá e não me arrependo até hoje. Já faz 55 anos que eu estou aqui e não teve um único dia que me arrependi de ter vindo. São histórias comoventes. E daqui a pouco você vai ver como a cultura dos imigrantes se mantém 180 anos depois da chegada dos alemães ao Paraná. Os descendentes de imigrantes alemães procuram preservar o idioma, a culinária, o folclore. E não se surpreenda, mas alguns traços da cultura germânica são mais fortes por aqui do que da própria Alemanha. 180 anos depois da chegada dos primeiros imigrantes alemães, ainda se vê características desse povo em várias cidades do Paraná, como Rio Negro, Marechal Cândido Rondon e Curitiba. Curitiba tem uma influência bem grande do imigrante em geral, né? Terra de todas as gentes, e não poderia deixar de ser dos primeiros que vieram, que foram os germânicos. De bairro em bairro, podemos ver, quase 2 séculos depois, a influência desse povo na arquitetura da antiga Ferraria Miller, nas construções da Rua 13 de Maio, na casa onde funciona a Cinemateca, no casarão do Solar do Rosário. Eles trouxeram para cá muita coisa que não existia aqui ainda, que eles estavam habituados a trabalhar lá, como também a parte dos ofícios, né, como marceneiros, que trabalham com a parte de cutelaria, alfaiataria. Trouxeram o manejo da terra da maneira como eles trabalhavam lá. Então eles enriqueceram muito. E não podemos deixar de mostrar a parte saborosa da tradição germânica. São os pratos típicos vindos de várias regiões da Alemanha. Cada família que chegava por aqui trazia uma receita e o cardápio foi crescendo. O Cone é descendente de alemão e entende bastante de comida. Qual é a característica do cardápio alemão? Aproveitamento. O alemão aproveita muito a comida, ele não desperdiça nada. Por isso tem muito defumado, muito embutido, muita conserva, muita geleia. O mais conhecido é o Weinsbein. O Kassler é a bisteca de porco defumada, tradicional no sul da Bavária. O Gulasch, do leste da Alemanha, é um molho picante feito à base de páprica. Todo esse cardápio regado com, adivinha? Chopp, muito chopp. Os meus antepassados vieram há 100 anos atrás. Então, aquilo continuou assim a ser preservado. E quando nós chegamos na Alemanha, muitos daqueles valores já tinham se perdido. Preservar o idioma ao longo destes quase 2 séculos tem sido um desafio para os descendentes.
Desde pequena, até com cachorro se fala alemão. Ela vem automática. As crianças falam alemão, português, tudo junto, bem de presente, né? Para os filhos que vão vir aí, vocês vão ensinar alemão? Com certeza. Desde cedo, né? Desde cedo. Participar de grupos folclóricos é outra tentativa de manter a tradição dos imigrantes. Em Curitiba, 4 grupos de folclore alemão resistem ao tempo. Hoje, a sua terra é o Brasil mesmo. Mas põe o Brasil nisso. Vocês são brasileiros ou vocês são alemães? Brasileiros. Se o Brasil joga com a Alemanha, é Brasil. Até eu torço pro Brasil. No país do futebol. É uma declaração de amor, hein, seu Hans? Meu Paraná fica por aqui. Quer rever este programa? Acesse o nosso site www.rpc.com.br/Meu Paraná. Até a semana que vem. Tchau, tchau.